Amados, amém? Queridos, quarta-feira, né? O ano se iniciando e Deus é tão bom, né? Que Deus ele não para de falar conosco. Deus ele está continuamente. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada quando Deus não fala conosco, né? Principalmente comigo em particular. E um dia corrido, trabalhoso, dispendioso, extremamente preocupado para estar aqui essa noite, não fazendo a minha vontade, mas a vontade de Deus. E antes de eu subir aqui nessa tribuna, Deus sabe o quanto eu tremo e o quanto eu tenho medo de falar coisas que vêm da minha mente, ou que eu penso, ou que eu acho. Mas a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Anábia Soa. Queridos, e o Espírito Santo de Deus falou forte no meu coração aqui nessa noite, que tem pessoas aqui, e você sabe do que eu vou falar, que estão prestes e prontas para abandonar, para deixar, para retroceder, para voltar para trás. Anábia Soa. E eu podia mostrar com o meu dedo, porque Deus ele deu uma coisa, meus amados irmãos, sem erro e com toda a convicção e ousadia que Deus me dá. Quando eu abraço as pessoas, eu sinto que as pessoas estão sentindo. Não gostaria de sentir isso. Sinto tristeza. Muitos que eu abraço, sinto vontade de pular, de tanta alegria que tem na pessoa. Mas alguns que eu abraço, eu sinto a tristeza que a pessoa está sentindo. Não sei se isso é um dom, com certeza é um dom de Deus. E muitos que eu aqui abracei nessa noite, eu senti isso, muita tristeza e vontade de chorar. Não chorei aqui, mas fui lá para o banheiro chorar. Querido, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você ouviu. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que a nossa vida aqui é de batalha. A nossa vida aqui é de luta. A nossa vida aqui todo dia realmente é matar um leão, queridos. Mas eu quero que você não esqueça de uma coisa: que você não está sozinho. Aleluias. Ricardo falou para mim texto hoje à tarde, eu falando com ele, e falou assim: ei Paulo, o Senhor falou que estaria conosco todos os dias, toda a hora, todo instante, querido. Ah, Paulo, aí vem aquele questionamento que nós fizemos: mas tu não sabe, tu não conhece, tu fala assim, porque tu não tem isso, tu não sabe, tu não está na minha pele, querido. Cada um de nós tem uma luta. Cada um de nós passa por uma situação. Cada um de nós tem uma história para contar, uma experiência. Mas todos nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus ela é bem clara e ela é bem objetiva. Basta nós clamarmos. Basta nós abrirmos a nossa boca, independentemente da condição ou da situação, querido. E Deus vem. E vem para abrir o mar vermelho, e vem para levantar o paralítico, e vem para fazer com que o mudo venha falar, e vem para que o cego venha enxergar, e vem, querido, para acrescentar a fé. Queridos, 2013, na apreensão, eu quero que você se prepare e que você se disponibilize, como o pastor Paulo falou no domingo, e que você se abra para Deus, e que você se renda para Deus, e que você se coloque na presença de Deus e deixe Deus fazer por completo a obra na tua vida. Amém, igreja do Senhor? Deixa fazer por completo, queridos. Aleluia. Eu quero, antes de mais nada, eu quero estar orando. Fecha o teu olho, meu amado irmão. Antes de entrarmos na palavra, fecha o teu olho. Eu sei que você já orou. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esta rica oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos dá de estar na tua casa, de estar aqui com os nossos irmãos, com a tua família, Pai, com os teus filhos, ó Deus. Pai, eu sei que eu tremo, Pai, diante de ti, Pai. Eu sei, Senhor, que a responsabilidade, Senhor, é grande, Pai, porque eu estou diante da tua noiva, eu estou diante, Senhor, dos teus filhos, ó Pai, e a palavra, ela tem peso, Paizinho querido, a palavra ela tanto pode levantar, mas como também pode derrubar, Pai, mas a palavra que vem da tua parte, ela não derruba, pelo contrário, Pai, ela levanta, ela alicerça, ela fortalece, ela fortifica, ela abre os olhos, ela abre caminho, Pai, pois como o salmista Davi falou que era lâmpada para os pés e luz para o caminho, Senhor, Pai, no teu nome também nessa noite, Pai, eu quero repreender todo o mal, Pai, toda contrariedade, todo empecilho, todo embaraço, toda potestade que está no ar, Pai, toda dúvida, toda incredulidade, toda incerteza, Pai, tudo aquilo que não
Pai, venha cair por terra, Pai, no nome do Teu Filho, Pai. Amém, Senhor. Queridos, eu queria ler uma palavra. Pastor Fred já nas quartas-feiras já colocou títulos, né, para as nossas quartas-feiras, e na quarta-feira agora nós vamos ter como título Família de Sucesso, correto, pastor? Família de Sucesso. É isso, Família de Sucesso. Amém, igreja? E quem de nós, abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 31. Atos, capítulo de número 16, versículo de número 31 apenas. Uma palavra bem conhecida da igreja. Já visto que nós vamos falar de família. Amém, queridos? Atos, está aqui já. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e quem? Tu e a tua casa. Queridos, quarta-feira, tema é família de sucesso. Essa palavra eu gostaria de estar ouvindo, eu gostaria de estar sentado ouvindo, porque ninguém mais do que eu deseja ter uma família de sucesso. Ei, Paulo, você não tem uma família de sucesso? Eu estou lutando, eu estou todos os dias batalhando, todos os dias melhorando, me aperfeiçoando para verdadeiramente ter sucesso, ter êxito. Atos dos Apóstolos, como a gente acabou de ler, fala assim, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então eu comecei aqui a listar algumas coisas que é necessário para que nós que estamos todos nós, venhamos ter uma família de sucesso, de êxito, de prestígio, de conquista, de vitória, como você achava, irmão. O primeiro passo, a palavra de Deus diz que eu devo fazer o quê? Que eu devo crer. A palavra de Deus diz que sem fé ela é impossível agradar a Deus. Então, o primeiro passo, eu quero assim fazer o beabá da Bíblia. Primeiro passo, crer em Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Segundo, esta fé, é claro, lógico, óbvio, nós sabemos que ela vem pelo ouvir a sua palavra. Terceiro passo, queridos, eu quero que você não se escandalize do que eu vou falar aqui, que talvez você deva bater no teu peito e dizer: mas eu já frequento a igreja há 20 anos, 30 anos, você vai me falar uma coisa dessa? Terceiro passo, quando eu recebo a Jesus, ou em outras palavras, quando eu aceito Jesus, quando eu recebo Jesus e eu aceito a sua palavra como verdade absoluta, amados, não tem como, não tem forma, não tem jeito, não tem maneira. É uma compra casada. Vocês conhecem compra casada? Se eu não aceito Jesus, eu não aceito a palavra dele. Paulo, grande homem de Deus, outrora não era Paulo, mas era Saulo, não compreendia as coisas de Deus. E por não compreender as coisas de Deus, o que ele fazia? Ele perseguia a igreja do Senhor. Mas um dia, Paulo, que ainda não era Paulo e Saulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele teve um encontro com Jesus. Aí esse homem, cheio de conhecimento, não quero contar a história dele. Aí esse camarada, ele cai pelo chão, ele cai em terra. Aí ele vem ali e tem um encontro com Jesus. Então aquele camarada que perseguia, que não compreendia, passa de perseguidor a ser perseguido. Então, meus amados, eu observo que para todos nós, primeiro eu tenho que receber a Jesus, aceitar. Porque quando eu aceito a palavra, isso aqui é muito sério, amados irmãos, é muito sério. É muito sério porque eu sei do que estou falando assim, no sentido de experiência. E a gente também vai encontrar muitas pessoas
até propriamente Nicodemos, né? Uma história bem conhecida, uma passagem bem conhecida, que era um camarada extremamente zeloso, extremamente conhecedor da palavra, entendimento, príncipe dos judeus, fariseu, e esse também foi ter com Jesus. Mas, Senhor, Jesus, eu reconheço que tu és Jesus vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes. Aí Jesus fala o que para ele? É necessário nascer de novo. Por que nascer de novo? Aí Nicodemos, que é um cara intelectual, sábio, como muitos sábios que a gente tem hoje em dia, fica maluco diante de Jesus e fala assim: peraí, espere um pouquinho. Olha a ignorância dele, falta de entendimento, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Jesus não, querido, não estou falando disso. Eu estou falando do nascimento espiritual. Se tu não nascer espiritualmente, tu não vais compreender as coisas de Deus. Se eu falo as coisas, Jesus falou dele, se eu falo as coisas aqui que tu já não compreende, não entende, já fica meio maluco das palavras, imagina se eu falar das coisas acima. É por isso que muitas das vezes eu já percebo pessoas que a gente fala a respeito de algumas coisas, não, mas isso não é possível, não tem como, não. Foi curado? Não pode. Tinha câncer? Não, isso não. Você vai ver, queridos. Paulo ainda testifica, vamos usar a palavra, né? Ele diz assim, que o homem natural, ou seja, aquele que é nascido de novo, ele não compreende as coisas de Deus. Ele vai mais além. Diz, olha, porque o homem natural, para ele o evangelho é loucura, mas para nós que estamos aqui nessa noite de quarta-feira, que cremos em Jesus, é o poder de Deus. Amém, queridos? É o poder de Deus, queridos. É o poder de Deus. Amados, Romanos 10 e 9 fala assim, a saber, se com a boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Só peguei outro texto só para confirmar. Será salvo, a mesma coisa. Só que tem uma diferença, queridos. A crença que nós estamos falando aqui nessa noite, que nós estamos aqui falando nessa noite, é uma crença que primeiramente ela vem do coração. Primeiro o coração. Se creres. Depois a mente, o intelecto. Primeiro sinto. Depois eu falo, ou eu confesso. Primeiro eu recebo. Depois eu declaro. Não tem como eu declarar, mas eu vou usar a palavra, porque as minhas palavras é mais importante a gente na Bíblia. Romanos capítulo 13, versículo 4 fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas o 14 fala assim, como pois invocarão? Aquele que não creram. Aí vai mais adiante, e como crerão? Naquele que não ouviram. Aí volta novamente a questão. Primeiro eu recebo aqui, entendo aqui, confesso. Como é que eu vou crer uma coisa que eu não aceitei? Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou falar de alguma coisa de Jesus que eu não aceitei, eu não recebi, eu entendi? Eu só falo alguma coisa, só confesso, só declaro quando eu entendo. E queridos, olhando para esse início daquilo que eu coloquei aqui, eu entendo que se eu entender esse nó, se eu entendo esse processo, eu mergulho no querer de Deus, que está explícito na sua palavra, e começo a viver ela literalmente. Amém, queridos? Se eu não recebo, não adianta, não vou entender, vou ouvir, não vou compreender, e acabo correndo o risco de sair ainda murmurando, criticando, julgando. E com base nisso, queridos, já que nós vamos falar de família, eu quero que tu abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5 e versículo de número 22. Estava tão gostoso, né? Eu vi assim, poxa, fácil isso, né? A gente ficou tão tranquilo, né? Agora é que o negócio vai estreitar um pouco, né? Família de sucesso. Efésios 5 e 22 fala de alguns deveres domésticos ou cristãos. Paulo começa dizendo assim, vós mulheres de Deus, sujeitai-vos aos vossos
Maridos como? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça, sendo Ele próprio o Salvador do povo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo ao seu marido. Coisa mais fácil que tem, mulheres. Tem algumas até que olham meio de lado assim, tipo, poxa, estava tão bom, tão gostoso, eles estavam falando de coisas boas e é fácil de aceitar, mas aqui o negócio pega. Porque aqui é a palavra de Deus. Porque aqui é a revelação de Deus, é a vontade de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Queridos, uma das coisas mais difíceis e mais complexas que nós temos vistos, eu falo nós como pastores, é justamente essa questão de sujeitar. A coisa mais complexa que tem, em todos os aspectos. Aqui fala da mulher, de sujeitar ao marido, se dispor ao marido, se colocar à mercê do marido, ouvir o marido, entender o marido, compreender o marido, amar o marido, respeitar o marido. Fácil? Para alguns. Vós, agora vamos um pouquinho mais além, né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E vai além. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pegou primeiro as mulheres, agora está falando dos maridos. Queridos, amar, quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, defende. Quem ama, é gentil. Quem ama, é compreensível. Quem ama, é sensível. Quem ama, escuta. Quem ama, é carinhoso. Quem ama, se submete. E quem ama, tanto faz como marido ou mulher, se sujeita. E quem ama, serve. Anátria sou. E eu te pergunto, querido, tanto para homem quanto para mulher, você tem servido o seu cônjuge? Porque é muito fácil, a minha esposa está nisso, é muito fácil eu falar que te amo, é muito fácil eu dizer que gosto, mas o quanto eu renuncio, o quanto eu faço para ti, o quanto eu me dou, o quanto eu, como o Ricardo gosta de falar, o quanto eu te abasteço, o quanto eu... Amados, e a própria Bíblia fala sobre isso. Lembro uma certa feita, há muito tempo atrás, vai para mais de 2 anos atrás, estava numa rádio, ministrando a palavra de Deus, e nós fazíamos a abertura, e era muito assim, era muito padrão. As pessoas chegavam ali, falavam os textos muito rígidos, muito decoreba. E um dia eu saí de casa, naquele dia eu apresentar o programa, e a minha esposa falou assim, bem, e aquilo ficou marcado. Tem coisas que as pessoas falam para nós que marcam a gente, tocam a gente, né? Principalmente quando alguém próximo a gente. A esposa falou assim, bem, você sempre disse que me ama, mas você nunca faz nada diferente. Lá deu a deixa, né? Eu digo, é verdade, assim, a gente às vezes tem que fazer umas loucuras, assim. E aquilo ficou mexendo comigo. Eu digo, Deus, eu tenho que honrar a minha esposa em alguns aspectos. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fiquei orando, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa grande. A verdade é que nós queremos fazer uma coisa grande, mas querido, nós não precisamos fazer uma coisa grande. Faça uma coisa pequena, ame, honre. Aleluia. Eu fui, quando eu cheguei na rádio, aí o Espírito Santo falou assim para mim, assim, fala tudo que tu queres falar, abre o verbo, sai do protocolo, quebra tudo, Paulo. Eu digo, olha, nem que eles me expulsem. Assim, fico para aqui. Aí, aquele microfonão, pastor, grandão, né, muito sensível, você não pode falar nada, você tem que ser ali, a luz acende, você tem que falar e tudo, né? Aí eu peguei e falei assim, eu quero falar primeiramente uma coisa assim, e pessoal, todo mundo já falou assim, não está escrito ali esse cara? Eu quero falar o seguinte, Anápolis sou.
Eu quero falar que eu amo a minha esposa, que está agora ouvindo lá em casa, amo ela de paixão. Eu quero falar que eu amo as minhas crianças. Eu quero falar que não tem coisa melhor e tal. Eu estou falando assim, sabe, o Espírito Santo falando palavra, e foi bênção. Foi uma coisa simples, mas foi uma coisa que mexeu, foi uma coisa que tocou, foi uma coisa diferente. Amados, o engraçado foi que depois todas as aberturas dos camaradas lá, né, pegavam e faziam a mesma coisa. A primeira vez ele já mandaram um abraço para minha esposa, porque até então ninguém fazia nada. Depois eu quero mandar um beijo do filho, coisa e tal. Então assim foi bênção, meu amado. Quantas coisas nós perdemos, quantas oportunidades nós perdemos, queridos. Eu falei, eu não choro de tristeza, queridos. Eu choro porque eu sinto a presença do Pai aqui. Não estou triste. Quantas oportunidades nós perdemos, nós maridos, de sermos gentios com as nossas esposas. Quantas oportunidades nós, aqui mulheres, perdemos, né? Vocês, mulheres, né? Perdemos de ser gentil. E queridos, não precisamos de muitas coisas, não. Nós não precisamos de muita coisa. Só de uma coisa: sinceridade, sensibilidade. Mas às vezes uma palavra vale muito mais do que uma rosa, vale muito mais do que um bombom, vale muito mais do que uma ida ao cinema, vale muito mais do que um carro novo, vale muito mais do que um quarto novo, vale muito mais do que uma casa nova, queridos. Uma palavra, queridos, uma palavra. E quantas pessoas estão no nosso meio, sedentas, desejosas de ouvir uma palavra nesse aspecto? Quantos casais que estão aqui nessa noite? Quantos homens e quantas mulheres que não querem muito, só querem o eu te amo daqui? Tá? Quantas vezes à noite, querido? É difícil, minha esposa está ali, ela pode me corrigir, pode pedir para me parar. Quantas vezes à noite você tem ela na tua cama? Você olha para a tua esposa, desde que ela está dormindo, você diz: eu te amo bem. Quantas vezes você olha para o teu filho lá, abençoa, independente da situação, eu sei que eu quero ir mais adiante, mas o Senhor me faz ficar aqui. Porque, queridos, eu choro porque eu sei que o nosso tempo é precioso, mas eu choro porque eu não sei o dia de amanhã. Eu choro porque eu não sei se nós que estamos aqui vamos ter oportunidade. Porque quando acontece alguma coisa contrária à nossa vida, e eu já passei por muitas situações assim, aí eu faço toda uma relação e começo a dizer: ah, Senhor, agora eu vou ser melhor aqui, agora eu vou ser melhor aqui, eu vou ser mais sensível, coisa e tal. E o tempo passa, dá 1, 2 anos, 3 meses, às vezes 10, a gente quer tudo e começa a voltar a ser aquele camarada fechado, insensível. Queridos, eu quero que você fique escandalizado aqui, porque eu sei que a gente nasceu e saiu de uma cultura onde o homem ele tem que ser duro, ele tem que ser brusco. E Deus me deu essa questão de choro mesmo, porque eu fui criado assim, de não chorar para nada. Aleluia, mas chorar para o Senhor sim, o Senhor pode, o Senhor é bom, queridos. Aleluia, então quantas oportunidades nós, como família de Deus, como família lá no nosso lar, como família diante da sociedade, nós perdemos. Deus inclui nisso também, queridos. Simples, mas oportunidades valiosas, oportunidades que valem ouro, queridos. A mesma oportunidade que Pedro teve quando teve aquele encontro com aquele paralítico que estava 27 anos, pastor, é isso? Pedro Formosa, 27, 20 anos, não me recordo. Mas enfim, aquele camarada estava tempo lá, queridos, pedindo esmola. Aí vem os homens de Deus. Diz: olha, cara, eu não tenho esmola, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho é isso que Deus espera da noiva. É isso que Deus espera dos filhos de Deus. Olha, eu não tenho uma casa maravilhosa, eu não tenho um monte de coisa, mas o que eu tenho, aleluia, eu te dou. E o que aquele homem tinha era de muito valor, ao ponto de dizer: olha, levanta e anda. Queridos, existe algo mais precioso nessa vida
Existe algo que tenha algo maior, um bem maior que a nossa família? Existe Deus. Se existe, nós temos que fazer uma autoanálise e começar a colocar algumas coisas, alinhar algumas coisas, porque realmente não existe Deus. No 30 fala assim, no 30 não diz, perdão, no 6 fala assim, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o 3 fala assim, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Aí eu olho para a igreja, para a nave da igreja, e vejo que não tem criança aqui, não tem filhos aqui. Eu digo, Deus, essa palavra não pode ter conformidade com a tua vontade, porque justamente na hora que eu falar sobre isso aqui, não vai ter criança, as crianças vão estar na salinha. Aí o Senhor falou, você está equivocado. Eu não estou falando de criança, eu estou falando de filhos. Eu digo, mas Senhor, então tá. Então o que o Senhor quer falar com respeito de filhos? Porque todos lá são adultos grandes, alguns até constituem família. Querido, você pode constituir família, você pode ser barbadinho, você pode ter a sua empresa, você pode ter tudo, querido, mas você nunca vai deixar de ser filho. Aleluia. E a Bíblia é o primeiro mandamento com promessa e fala assim, olha, honra teu pai e tua mãe. Aí eu comecei a ficar meio preocupado. Até comentei algumas coisas de alguém um pouco Ricardo, espera aí, algumas coisas que eu compreendo, algumas coisas eu fico meio questionando. Honra teu pai e tua mãe. Aí o Senhor foi mais longe. Aí o Senhor começou primeiro a palavra vem para nós, correto, né? Depois vai para os outros. Amados, para quem não sabe, eu vim de uma família extremamente destruída. Filho de meus pais separados. Nunca tive paternidade por parte do pai. Sim, a mãe foi minha mãe e meu pai. E por muito tempo, aleluia, mesmo já conhecendo o Evangelho, eu, pasme, mas eu nem faço isso para vocês, não honrava meu pai. Desmerecia, não queria nem pensar e nem lembrar dele. E quando alguém falava alguma coisa dele, ou quando eu falava, não era coisa boa, eu nem gostava de falar. Só que a palavra de Deus, ela fala forte. Queridos, independentemente do que você passou, independentemente de quem foi seu pai, a Bíblia diz que nós vamos honrar. Não é seguir, não entenda errado, não é seguir os exemplos, não é fazer o que ele fez. Não, a Bíblia diz que você deve honrar, ou seja, colocar ele no lugar de pai. Ah, Paulo, mas ele não me criou. Você vai fazer a pergunta que eu fiz para mim também. Senhor, mas ele não me criou. Senhor, mas eu não estive com ele. Honra ele. Não deixe que fale mal dele. Não deixe que fale mal dele. Ele foi teu pai. E agora eu sou teu pai. Amados, muitas pessoas fazem o que eu vou dizer. Isso é uma realidade. Muitas pessoas não fluem em Deus, não crescem em Deus, não tem alegria, não tem harmonia no seu casamento, não tem paz, não consegue crescer em alguns aspectos, em âmbitos espirituais, justamente por isso. Conheço uma moça, não quero dizer o nome dela, mas passou por isso durante 7 anos. Ela veio para a casa do Senhor, aceitou a Jesus, confessou, teve uma mudança radical de vida, entregou realmente, teve uma renúncia, teve uma mudança de caráter, de conduta, de procedimento. Houve uma conversão genuína. Mas Deus conhece quem não conhece, meus amados. E essa mulher ela começou a se aproximar de Deus. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se revela para você. Quanto mais você se achega a Deus, é Bíblia, mais você chega a você. E aquela mulher ela começou a se chegar a Deus. E o Senhor falava assim, e ela ficava preocupada porque ela queria crescer em alguns aspectos de Deus e ela não prosperava. E ela não queria dizer, Deus, então esquadrinha só do meu coração, alguma coisa deve ter errado, porque eu quero, eu desejo isso, desejo aquilo, eu desejo na obra do Senhor. E aí uma certa feita, um homem de Deus, que não fazia parte da família, né? Quer você crer, quer que você crê ou não crê, né? Aí fica o jogo de critério, né? Mas muitos que estão aqui já passaram por essa experiência, sabem que eu estou falando a verdade. Um profeta, um de Deus se levantou e chegou para ela e disse, minha filha, o negócio é o seguinte, com as minhas palavras, porque eu estava lá e eu vi assim, você tem que voltar para sua casa
falar com o seu pai e perdoá-lo e honrá-lo. Eu estava presente na situação dessa moça, ela se desesperou. Ela ficou sem chão e ela começou a chorar compulsivamente. Por quê? Porque o que acontece conosco? Ela começou a dizer, mas espera aí, meu pai é um cachorro, meu pai é um canalha, meu pai... Mas não adianta isso. A palavra de Deus não está deixando, não dá aquilo para nós argumentarmos. E nós somos seres humanos, nós argumentamos. Ela argumentou e ela lutou isso. Foram 2, 3, não sei quantos anos levaram, mas foram muito tempo essa mulher chegar e ir lá, porque tem que seguir oração. Chegar na presença desse pai e dizer, pai, eu te perdoo. Pai, eu te honro. Eu reconheço que tu és meu pai. E depois que eu presenciei isso, e depois que essa moça fez isso, vocês não têm ideia de quão suave, quão leve, quão gostoso, quão maravilhoso foi a relação dela com todos os aspectos da vida dela. E quantas pessoas estão aqui, por mais que você olhe para o lado e finja que tudo que eu estou falando aqui não tem sentido e não faz parte daquilo que você está vivendo, mas é a mais pura realidade que isso. E a palavra diz isso. E ela não nos deixa questionar. E a gente fica brigando conosco mesmo, porque quando a gente fala uma palavra desse aspecto, a gente começa a pensar, meu Deus, mas não pode, eu não tive isso, a minha infância foi roubada, isso, aquilo, a gente começa a argumentar, mas não interessa isso. Vou mais longe, e vou muito mais longe disso, porque a gente não vive apenas de ler a palavra, mas a gente vive no dia a dia. Conheço uma situação, Deus, de um homem que abriu dentro da sua família uma legalidade tal, Deus, há muito tempo. Legalidade essa que que todos da sua família, independentemente de condição, de classe social, independentemente de qualquer coisa, devido àquilo que o seu pai abriu lá no passado. Olha o poder, a autoridade, a referência, e como é complexa a coisa, meu amado. Lá no passado, Deus. E até hoje ele não fechou essa palavra, até hoje ele não. E por essa razão, todos da sua casa sofrem. E quantos de nós aqui nessa noite, Deus? Quantos que, por mais que a gente desvie olhar, por mais que a gente diga, não, isso não faz parte, isso não tem nada a ver comigo, estão vivendo a mesma coisa. Vivenciam a mesma coisa. Não conseguem prosperar, dão um passo para frente, 3 para trás. E o interessante, meus amados, é que eu não queria falar isso que eu estou falando para vocês agora. Eu gostaria de estar falando outra coisa. E o interessante ainda é que essa palavra fala forte comigo. O interessante é que quando eu vou falando, o Senhor vai colocando coisa na minha boca, deles. Amados, se nós honrarmos nosso pai e nossa mãe, a Bíblia ela vai além disso, que nós vamos ver um tempo na terra. Honrar pai e mãe. A gente às vezes não conquista algumas coisas, às vezes nós estamos aqui, não vamos fugir do tema, mas estamos falando de família, família bem sucedida. Eu só vou vencer, querido. Eu só vou prosperar quando eu começar a alinhar esses aspectos da minha vida. É interessante que o pastor Fred, quando o Senhor falou para mim ministrar, eu disse, Deus, eu queria estar cercado ouvindo isso aí, porque eu já passei e passo por muitas situações nesse aspecto. Vivenciei muitas coisas. Amado, por mais que você seja querido, eu quero que o Senhor estou falar aqui agora essa noite. Por mais que você seja querido, meigo, doce, amável, afetuoso, compreensivo, por mais que todas essas coisas você tenha no seu coração, se você não honrar, se você não entender essa palavra, se você teve um pai, que mãe não conta, mas um pai que você não teve referência, que você não é 100%, 99% de gente acompanhada, você não vai conseguir fluir a sua relação com a família, você não vai conseguir crescer, você não vai conseguir prosperar, isso vai ser automático na tua vida. Você não vai nem perceber. Quando você vê, você está fazendo as coisas que você vai fazer. Quando você perceber, você está agindo da mesma forma. Coisas que
Você, até mesmo você como pessoa, condena o seu pai. Automático, natural. E talvez você não perceba isso. Talvez você não perceba isso. E muitos que estão ao seu redor estão percebendo isso. Mas eu quero dizer uma coisa também: se você é filho de Deus, se você orar, Deus ele vai começar a mostrar para ti, primeiramente, que você tem que crer. Por isso que a palavra de Deus ela disse ali no início: querer o Senhor primeiro, eu, depois a minha casa. Princípio, coordenação, as coisas do meu lugar. Primeiro tem que crer, depois a minha casa. Primeiro tem que aceitar, primeiro tem que mudar, depois a minha casa. Então, queridos, quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, quanto mais nos aproximamos das verdades de Deus, mais nós ficamos inquietos, mais nós crescemos, porque nós começamos a receber essas palavras aplicadas. Vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. Vós, servos, queridos, não vou acabar. Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Mas eu quero contar uma experiência aqui para vocês. Trabalhei, o Senhor faz a gente lembrar de algumas coisas, para que vocês entendam. Às vezes a gente entende que as pessoas não entendem. Aqui tem várias promessas, aqui tem várias coisas, tanto para marido, como para filho, como para papai. E aqui, esse aqui me tocou muito forte, porque eu vivi uma experiência muito forte a respeito disso aqui. A Bíblia diz que nós não devemos seguir clubista, né? Como querendo agradar homens. E ela fala assim que nós devemos obedecer aos nossos senhores, ou seja, em outras palavras, o pastor Fred fala muito sobre isso, os nossos patrões, os nossos chefes. Amados pais, mas eu já trabalhei em algumas empresas. E algumas empresas, pasmem também, todos que estavam ali eram conhecedores da palavra de Deus. Todos eram conhecedores da palavra de Deus. E a Bíblia fala que por eu ser conhecedor, e se o meu chefe, se o meu senhor, ele é conhecedor, o que eu devo fazer? Eu devo servir muito melhor. Eu devo honrá-lo muito mais. Mas pasmem, eu estive numa empresa, participei de uma empresa, trabalhei numa empresa que era o contrário. Justamente pela pessoa ser conhecedora e os outros também conhecedores, eles simplesmente desonravam. Eles simplesmente ignoravam. Eles simplesmente, é meu mano também, está tudo igual, coisa e tal. E a palavra de Deus, aleluia, fala que nós devemos honrar. Essas coisas aqui são coisas simples, são coisas do cotidiano, são coisas do dia a dia. A palavra de Deus é coisa corriqueira, coisa do dia a dia, coisa fácil de entender, simples. Mas quando nós vamos lá para fora, quando nós nos deparamos com a realidade, aí o bicho pega, aí o negócio estreita, porque daí nós vamos mostrar na prática. Porque a palavra de Deus é o poder de Deus se manifesta, mas ele só manifesta quando tem fruto, ou seja, só quando eu pratico. Eu posso ser conhecedor, eu posso ser estudioso, eu posso ser um grande teólogo, eu posso conhecer as palavras de Gênesis, Apocalipse, mas desse todo que eu conheço, de nada eu aplico, de nada adianta. A minha fé é vã, Deus disse isso. E eu tenho certeza, Deus. Como eu falei para os irmãos, eu gostaria de falar outras coisas para vocês. Eu gostaria de falar coisas bonitas para vocês. Eu gostaria de acariciar, massagear. Todos, a gente tem esse desejo, né? O homem tem esse desejo de levantar, de fazer com que vocês se olhem, que vocês glorifiquem ao Senhor. Mas só que a minha preocupação maior é a seguinte: nós vamos sair daqui, nós vamos voltar para dentro das nossas casas. Nós vamos sair daqui e vamos sair das nossas casas, vamos andar nas nossas ruas, nós vamos nos relacionar com os nossos vizinhos, nós vamos entrar na nossa empresa, vamos trabalhar. E se tudo que eu falo para ti, meu irmão, não te mexe, não encaixa na tua vida, amados, pode preparar, você é o Enoque. Jesus vai voltar e Jesus nem vai voltar, você vai ser transladado. Porque você já entendeu tudo, você já compreende tudo. E a gente sabe que a vida da verdade não é assim. A gente sabe que nós somos homens e dói, algumas coisas dói muito forte em nós. Algumas coisas vêm para mexer conosco. Quando fala de honra, quando fala de pai, quando fala de mãe, quando fala de filho, é o que nos mexe, querido. Uma igreja forte é uma família forte, querido. Uma família fraca é uma igreja fraca. O poder de Deus
se manifesta lá dentro. Culto se inicia lá dentro. Aleluia. Oração se inicia lá dentro. Aqui é só um tempo de adoração. Aqui só é uma comunhão, queridos. Aqui é só tempo de mão, abraço, carinho, devoção, glorificação, adoração, oferta. É isso, queridos. Mas lá fora, na tua casa, ali é o poder de Deus. Ali é a manifestação de Deus. Quantas vezes teu filho foi curado dentro da tua casa, meu amado? Quantas vezes você glorificou a Deus e falou em línguas dentro da sua casa? Quantas vezes você profetizou para seu cônjuge ou vice-versa? Quantas vezes você se reuniu ali, tirou um tempo ali com teu filho querido ali no quarto e foi ali tirar um tempo, um período de oração com ele? Quantas vezes você parou lá, pensou, você que é pai, parou um pouquinho lá dentro da tua casa, abriu a Bíblia, leu um pouquinho para teu filho, para tua filha? Quantas vezes, queridos? Aleluia. Parou, mas você está julgando, você está julgando, querido. Deus está nos apertando nos últimos dias. Aleluia. Não adianta mais tempo, querido, a gente vir aqui. Meu Deus vai te abençoar. Deus vai te levantar, homem. Deus vai te levantar, mulher. Cara, todo estragado. Mulher toda estragada. Deus é contigo. Deus fala isso. Deus fala aquilo. Olha, camarada, com a vida toda, complicada, Com certeza, Deus quer restaurar, Deus quer renovar, Deus vem para os enfermos, não vem para os sãos, Mas Joel fala que Deus ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Mas fala lá, acrescenta algumas coisas, filhos, servos. Mas nós vivemos um tempo de realidade. Nós não podemos viver uma fantasia, o evangelho barato, o evangelho de fantasia, o evangelho de momento aqui da igreja, tudo bem, maravilhoso, ótimo, beleza e tal. Glória a Deus, sai daqui para fora, meu Deus. E amados, eu não estou aqui, pastor Fred, não entenda mal, eu não estou aqui abrindo o verbo, eu não estou aqui colocando para fora coisas que a gente não entende. Eu só estou falando aqui a realidade. Eu estou falando aqui coisas reais, coisas que a gente está vivenciando, está vendo, meu amado. Amados, não é tempo mais de brincar. Amados, não é tempo mais de fazer de conta. Não é mais tempo de ficarmos brincando de adoradores. Não é tempo mais de ficar brincando de igrejinha, de igreja. Como quando a gente era criança, brincar de papai e mamãe, não, brincar coisa séria. Queridos, as coisas elas vão a tendência a estreitar um pouquinho. Algumas pessoas que estão aqui já estão passando esse estreito, e a gente sabe disso. Que a gente não pode interferir, porque o Senhor já falou. Isso que o Senhor falou, a Bíblia diz que Ele não é para que minta, nem filho do homem para que volte atrás, e Ele vai cumprir, nós não podemos fazer nada. Então tem muitas pessoas que passam estreito do Jeová, passam apertado, e sabe que Deus apertando? Porque naturalmente, humanamente não se submete. Tu não submete à vontade de Deus? Tá bom então. Então. Aí o Senhor vem, põe as mãos sobre em cima do camarada. Aí, mas por que faz essas coisas? Não consegue emprego, não consegue isso, não dá certo ali, não dá certo aqui, não dá certo ali. E aí fica assim, meu Deus. Deus, o que está acontecendo? Deus, eu devo estar aqui na pedra da cruz. Deus, eu devo estar em pecado. Aquela coisa toda aqui. Meu amado. Esse momento nós vamos, esse momento do querer de Deus. Se Deus falando mansamente, cordialmente, como um pai comigo, eu não ouço, faço questão de não ouvir, então meus ouvidos, ouço, depois saio e já esqueci. Então Deus, ele, como ele é espiritual, como ele é espírito e conhece todas as coisas, sabe ele tratar-nos, o nosso ego, conhece o nosso coração lá dentro. Ele, peraí, eu tentei de todas as formas falar com esse camarada, eu tentei de todas as maneiras chamar a atenção dele. Então não deu certo, então espera aí. Eu vou começar a apertar aqui, eu vou começar a estreitar ali, eu vou começar a criar algumas situações para que ele venha se despertar, para buscar a minha face, para buscar e entender o que eu tenho na vida dele. Amém, queridos? Meu Deus, eu não quero falar o pai, meu Deus do céu. Aleluia, daqui a pouco eles me matam aqui, eles pegam e me tiram daqui, Deus, traz aqui. Mas, meus queridos, tudo isso que eu estou falando para vocês é com o maior amor. Tudo isso que eu estou falando com vocês é com o maior carinho. O pastor Paulo falou uma coisa no domingo aqui que
já teve, eu sinto isso. Ele falou uma coisa assim, quando ele falou, eu chorei. Ele falou assim, queridos, independentemente de qualquer coisa, eu amo vocês. Ele falou assim. E todo pai que ama, corrige o filho, né, meus amados? Todo pai que ama quer ver o filho bem. Hoje alguém perguntou para mim assim, pô, Paulo, o que você acha daquela pessoa lá? Eu disse, cara, não pergunta para mim as pessoas, porque para mim todas as pessoas são boas. Eu vejo coisas boas, eu vejo possibilidades em todas as pessoas. Eu vejo que as pessoas podem crescer, elas podem melhorar, elas podem vencer na vida. É só acreditar em Deus. É só se alinhar, como diz o Júnior, é só colocar a vida no centro da vontade de Deus e a coisa vai fluir, meu mano. Então eu não vejo coisas erradas, mas eu vejo vidas que às vezes são desencontradas, pessoas que estão fora do caminho, fora da vontade, fora do querer de Deus, e aí não prospera. Isso particularmente, meu querido, esquece no meu coração, porque Deus sabe que eu vou falar aqui nessa noite. O meu sonho, aleluia, meu desejo é ver todos nós, independente, grande, pequeno, todos nós, no centro da vontade de Deus. E mais ainda, queridos, eu sou uma pessoa que sonha, e o meu sonho é um dia ver todos nós, aleluia, lá na glória, com o Pai, adorando, porque a Bíblia diz que lá não vai ter choro, lá não vai ter pranto, lá não vai ter tristeza, queridos, lá nós vamos ter uma eterna alegria, nós vamos estar do lado do Pai. Eles imaginam aquele momento, quando nós estivemos ali do lado do Pai, querido, face a face, aleluia, face a face com o Mestre, aleluia, queridos, nós vamos sentir mais dor, aflição, nós vamos estar mais lugrados, vamos estar mais batalhados, vamos estar mais correndo, querido. Não vai ter briga, não vai ter disputa, aleluia, não vai ter concorrência, não vai ter falência, todos serão vitoriosos, todos serão as mesmas coisas, queridos. Não haverá branco, nem preto, não haverá amarelo, não haverá distinção de cor, de credo, não haverá nada, queridos. Será igual, será padrão, aleluia, todos se tratarão igual, queridos. E o cabeça será o Senhor, queridos. Não vamos começar nisso, meu amado. Aleluia. Amado, se de alguma maneira, de alguma forma se encaixou contigo, porque eu sou franco, todas elas se encaixaram comigo. Todas elas, eu não queria estar falando isso para vocês. Porque primeiro vem para a gente, os pastores estão aqui, sabe? Primeiro vem para a gente. Nós gostaríamos de colocar outra coisa, falar outra coisa, mas depois, como é que eu vou dormir? Depois, como é que vai ficar a minha consciência? Eu oro a Deus e digo, Deus, eu quero que o Senhor, que eu possa ser instrumento das tuas mãos. Mas o Senhor fala assim, filho, tu quer ser instrumento, mas tu queres falar o que tu queres, tu não queres falar o que eu quero. Tu queres contar história, tu queres alegrar o povo, tu queres deixar o povo feliz. E quando tu deixa o povo feliz, às vezes tu me deixa triste, então eu fico preocupado, meu irmão. 2013, queridos, eu quero que você se prepare, porque Deus vai levantar aqui, aqui, nesse local, homens, profetas, homens que subirão aqui, queridos, e pregarão uma palavra, queridos, aleluia, como você nunca viu, como você nunca ouviu, aleluia. Pessoas vão ser automaticamente, espontaneamente, no momento curadas. Pessoas serão batizadas, curadas, serão tocadas, serão mexidas, chacoalhadas, queridos. Aleluia, se prepare. Não fique espantado não, queridos, porque é o que Deus quer fazer. Aleluia, é o que Deus quer fazer. E o avivamento, a gente vai falar de avivamento. O avivamento não vai acontecer lá fora, queridos. O avivamento vai vir daqui. Porque quando nós aqui, queridos, nós estamos avivados, quando nós entendemos algumas coisas da parte de Deus, queridos, as pessoas que estão ao nosso redor vão olhar para nós, e o que é melhor, vão querer ser igual a nós, e o que é melhor, vão querer viver o que nós estamos vivendo, vão querer comer o que nós estamos comendo, querido. E é isso que Deus quer fazer ver na sua igreja. Se Deus falou contigo, queridos, se você ouviu, se você quiser orar, se você quiser orar a Deus, se você quer ter particular com Deus, se você quer vir aqui, os pastores estão orando, que fique à vontade de estar na casa do Pai. Deus abençoe.